Isaías, capítulo 44. O Senhor Deus diz: Escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que nas terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como os chorões que nascem na beira dos rios. Avivamento na família. Meus amados, é necessário que a igreja e que a minha família e a sua família possa experimentar um avivamento. É necessário que eu e você possamos viver para a glória do Senhor e o louvor do seu reino. É necessário que você possa experimentar a vida de Deus, a manifestação da graça de Deus, o poder de Deus na sua família, na sua casa. É necessário que isso aconteça. É necessário que haja a vida de Deus lá de forma transbordante em seu viver. Meus amados, avivamento na família é uma coisa muito séria, mais séria do que avivamento na nação. Porque é certo que se a sua família começar a sentir a obra de Deus, o avivamento do Espírito Santo, vai acontecer um avivamento e uma manifestação poderosa de Deus na nossa cidade e na nossa nação. Então eu não sei se você tem orado pelo avivamento da sua casa, mas eu acho que você ter essa prática de oração. É interessante quando lemos a palavra de Deus, o profeta Isaías, um profeta que viveu em um momento difícil da história, porque Israel tinha sido levada cativa pelos babilônicos. Então, ele está profetizando um avivamento, uma restauração a um povo que está em escravidão. Ele está profetizando a vida de Deus em um período onde o povo não está nem sentindo a presença de Deus. Onde alguns duvidam do agir, da manifestação de Deus por causa da situação adversa da qual Israel está vivendo. E aí a voz profética de um servo consolador que Deus levanta para trazer consolo, ânimo e alegria, vem sido entoada no meio desse povo, dizendo que Deus irá derramar o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo irá ser derramado sobre toda a terra seca, mas também o Espírito Santo será derramado sobre os teus descendentes, sobre a tua família. Vai ser derramado sobre quem busca a Deus e na vida da sua família. Meus amados, isso é muito importante. É a presença de Deus, o derramar de Deus, o enchimento de Deus, o revestimento de poder de Deus, a manifestação de Deus visível sendo derramada, o Espírito Santo, e as pessoas se enchendo de Deus, da bondade, do amor, da direção, da devoção.
Os seus corações exaltam em gratidão ao Deus do impossível, ao Deus que trabalha, ao Deus justo, ao Deus fiel, ao Deus que não dorme. E o povo exalta e glorifica esse Deus. Como está a sua família? Nós cantamos essa canção e diz: a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será o quê? Um pedaço do céu. Mas só há possibilidade da sua casa ser uma casa de bênção e da sua casa ser um pedaço do céu, se haver a presença de Deus e o derramar do Espírito Santo lá na sua casa. E a manifestação de Deus é algo maravilhoso, que todo mundo deveria buscar e querer experimentar continuamente para a glória do Senhor Jesus. Para o avivamento acontecer na família, para que o avivamento venha sobre a minha casa, sobre a minha família, para que a minha casa seja um lugar de bênção, para que a minha casa seja um pedaço do céu, onde a manifestação de Deus é algo extraordinário. Para que a minha casa possa ser assim, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem somos. E esse texto, o profeta dirige exatamente a Jacó. Diz assim, verso 1: agora ouve, ó Jacó. Jacó, nós sabemos que é trapaceiro. Jacó, nós sabemos que é alguém que gosta de roubar, de tomar vantagem, de ter vantagem em tudo. E Deus diz assim: agora ouve, ó Jacó, chamando todo Israel de distante de Deus, mas que deveriam fazer como Jacó fez no passado. Porque Jacó, quando fugia, ele tem um sonho com Deus, o Deus que vai ao encontro, que vai falar com ele, e ele faz uma promessa a Deus: diz: Senhor, se o Senhor me guardar nessa jornada, me dê pão para alimento e roupa para vestir, de tudo eu te darei o dízimo, e o Senhor será o meu Deus. E pegou uma pedra, entornou azeite e disse: esse lugar é casa de Deus. Betel, casa de Deus. Deus o abençoou e guardou na jornada. Quando ele retorna, ele tem um encontro com Deus, a manifestação de Deus visível, teofania, e ele luta com o príncipe da casa de Deus, e ele marca a perna de Jacó. Jacó foi transformado, não só a sua mente, não só o seu coração, mas também o seu corpo, para ele nunca esquecer de quem ele era e de quem ele é naquele momento. E ele chama aquele lugar Peniel. Vi Deus face a face. Deus está dizendo a essa nação sem perspectiva, dizendo assim: agora ouve, ó Jacó. Você que tem fugido dos princípios e dos desígnios de Deus, você que não tem vivido de acordo com os parâmetros de Deus para a família, você que não tem experimentado uma vida de oração, de ensino da palavra, você que não tem se preocupado em ensinar para o seu filho, para a sua família, em abençoar a sua esposa, o seu marido, o Senhor disse: agora ouve, Jacó, fugitivo, enganador, eu quero ter um encontro contigo, eu quero mudar a sua história, eu quero que você me conheça face a face, eu quero que você experimente de mim. Mas a palavra de Deus fala mais quem somos. E Jacó leva à mente o significado de remissão, de perdão, do Deus que perdoa, do Deus que abençoa.
Mas a palavra de Deus também diz: servo meu. Agora ouve, ó Jacó, servo meu. E servo dá uma conotação de algo muito importante, porque quem deseja o avivamento, quem deseja que o avivamento chegue na sua casa, tem de ser servo de Deus. E servo é escravo. Servo é alguém que segue a ordem do Senhor sem questionar. É alguém que está disponível a ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus está chamando essa nação escrava. Diz: olha, vocês não são servos da Babilônia, vocês são meus servos. E devem ouvir a minha voz e seguir a minha direção. E a vontade de Deus é que a igreja dos nossos dias possa compreender essa verdade de quem você é. Outrora era Jacó, mas agora você é redimido pelo sangue de Jesus, mas você é servo de Deus. E como servo de Deus, você tem de obedecer a Deus, viver como servo. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Quem norteia todos os seus passos é Deus. Não há possibilidade do avivamento acontecer se eu sou o Senhor da minha vida. Se eu sou o Senhor lá na minha casa. Não há possibilidade do avivamento acontecer se eu não entender que eu sou servo desse Deus e diante da sua soberana vontade eu obedeço. Eu vivo para a glória desse Deus em serviço a Ele. Quem você é? Quem somos? Nós somos Israel de Deus. E o verso 1 diz assim: meu servo, ó Israel. Israel, a conotação mais bonita e mais próxima do original é campeão de Deus. Foi o nome que Jacó recebeu quando viu Deus face a face. Deus diz: não te chamarás mais de Jacó, mas sim Israel, campeão de Deus. Sabe quem você é? Você é um campeão de Deus. E você deve viver como tal. Campeão de Deus denota a presença de Deus e denota que a vitória vem de Deus. Não é das suas forças, não é dos seus méritos, mas o avivamento acontece quando eu compreendo que é Deus que age na minha casa. Mas para o avivamento acontecer, você precisa saber que você é um escolhido de Deus. Que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Que Deus te chamou com um propósito bem definido. Você é um escolhido dele. E por mais que outras pessoas, ou o mundo, ou o diabo venha dizer que você não é de Deus, você é escolhido de Deus sim. Então você tem de ter essa compreensão de quem você é. Eu sou sim escolhido de Deus. Eu sou um campeão de Deus, eu vivo para a glória dele e eu fui redimido por ele. Esse verso 1 nos ensina essas verdades a respeito de quem eu sou, do Deus que fala ao meu coração, porque Ele me ama e me chamou e me escolheu. Você é um escolhido de Deus e deve viver como escolhido de Deus, viver glorificando a Deus com sua vida, com sua fala, com seu dinheiro, com tudo. Você deve glorificar a Deus. Mas para o avivamento acontecer, você deve compreender também, não só quem você é, mas você deve compreender quem é Deus. Quem é Deus? E esse texto, o profeta responde quem é Deus. Verso 2 diz: assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde ventre materno, tu és meu. O verso 2 diz que Jesus, que Deus é o nosso Criador.
Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E é interessante que nesse versículo, o verbo criar tem duas palavras no hebraico de forma diferente, que é bará, a primeira palavra que diz assim, assim diz o Senhor que te criou, bará, aquele que fez você e fez todas as coisas, o Deus que criou tudo. O Deus que formou tudo, Ele é o seu Criador. Então devemos compreender quem é Deus. Se Deus é o meu Criador, eu sou criatura desse Deus. E como é que eu tenho de expressar a bondade que esse Deus, o favor desse Deus para com a minha vida? De que maneira, de que jeito? Eu tenho que compreender que Ele criou tudo. E esse verbo aparece em Gênesis, no primeiro capítulo. Bará. Ele criou tudo. Mas o verbo criar ainda aparece aqui no verso 2, agora com a tradução formar. Porque ele tem uma nova conotação no hebraico, ele é yassar, que é aquele que não só cria, mas forma, que molda, que transforma no decorrer dos séculos e dos anos e dos dias, vai formando e trabalhando na minha vida e na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é alguém que te criou com uma finalidade, com um propósito, mas é quem tem sustentado a sua vida, é alguém que formou você no ventre materno e moldou você, e continua moldando e forjando o seu caráter. E quando nós entendemos que Deus é aquele que formou e continua nesse processo de formação da minha vida, para que eu venha parecer cada vez mais com Cristo, e para que eu possa refletir cada vez mais a imagem de Deus na minha vida, eu compreendo que esse Deus é um Deus de relação, é um Deus que sente prazer em andar junto, é um Deus que sente prazer em ajudar. E ainda nesse verso ele diz assim: eu te ajudo. É o Deus que está comigo, está com você todos os dias da sua vida. Esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, e não quer só que você compreenda que você é uma criatura dele, mas ele anda com você, quer que você compreenda que você é filho. E a conotação formar no ventre é uma conotação materna. Filho de Deus. Quem Deus é? O seu Criador. Mas quem Deus é? É alguém que te sustenta, que anda com você, que molda a sua vida e a sua natureza para te transformar e aperfeiçoar, para que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Quando você entende isso e você quer isso, o avivamento acontece na minha vida, o avivamento acontece na sua vida quando você compreende esse Deus. Mas esse texto não só quer nos falar quem é você, ou quem somos nós, ou quem é Deus como Criador e aquele que sustenta e caminha com você e tem te caminhado e moldado a sua vida desde o início da sua existência. Mas esse Deus também quer nos ensinar que Ele pode fazer muitas coisas. Então Ele pode fazer. E o que é que esse Deus pode fazer? Ele pode fazer um avivamento na minha casa. Ele pode fazer que o meu filho se converta de fato, de verdade. Ele pode fazer que minha filha seja uma mulher de Deus. Ele pode fazer do meu filho um grande pregador. Ele pode fazer do meu neto algo cheio, alguém cheio do Espírito Santo como nunca.
Ele pode fazer de você alguém que ama cada vez mais, de forma incondicional, a sua esposa. Ele pode fazer alguém de você que compreende e aceita e abençoa, e é um abençoador da sua casa. Ele pode converter o coração do seu filho a você, pai, o coração do seu filho a sua mãe. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Ele pode reacender a chama do amor que talvez se esfriou na sua casa. Ele pode fazer com que o seu marido possa te amar como nunca. Ele pode fazer que a sua esposa possa te amar como nunca você foi amado e honrado. Ele pode mudar tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Então eu tenho de compreender que esse Deus que cria, esse Deus não abandona, e esse Deus transforma, esse Deus age, esse Deus me ajuda na trajetória da minha vida e da minha casa e da minha família, porque Ele é Deus da minha casa. Esse Deus pode fazer com que eu possa tomar decisões assertivas e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse Deus pode fazer com que eu diga não às coisas contraditórias à tua vontade e à tua verdade, e dizer sim a Deus, sim à tua vontade, sim a uma vida consagrada, sim a uma vida de oração, sim a uma vida de leitura da palavra, sim a uma vida de amor para com o próximo, para com o meu irmão, sim, uma vida de bênção para abençoar a todos. Deus pode fazer tudo isso. Deus pode fazer o avivamento acontecer. Deus pode trazer o amor que talvez se esfriou no meu coração por Ele. Deus pode fazer. Como fez no passado, Deus pode fazer hoje na minha vida, na sua vida e nessa igreja. Deus pode fazer. Meus amados irmãos, e diante dessa manifestação da bondade de Deus, que nos leva a refletir quem Deus é e quem somos, na verdade, Isaías, ele trabalha sempre essa conotação. Quem Deus é um Deus que salva, é um Deus que cria, é um Deus que sustenta, é um Deus que se fez carne. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, é Pai de eternidade, é um Deus que perdoa, é um Deus que ama. É um Deus que muda a sorte, e vai mudar a sorte de Israel, e vai mudar a minha sorte e a sua sorte, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer o milagre acontecer. Ele pode fazer com que o seu Espírito Santo seja derramado, verso 3, lá na minha casa, e possa converter todos os que faltam ser convertidos. Ele pode fazer a terra seca, o coração árido. Deus pode derramar o Espírito Santo que transforma. Deus pode fazer isso. Aconteceu em Atos e pode acontecer hoje de novo. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer amarmos mais a Ele, vivermos mais para a glória dEle. Deus pode fazer o avivamento acontecer. E quando o avivamento acontece na vida do marido, o marido, quando olha para a mulher, ele fica assim, porque os seus olhos é para sua esposa. Nenhuma outra mulher mais o atrai. A mulher dele o deixa de queixo caído. É ela, a mulher mais linda do mundo. Mas quando o avivamento acontece, os olhos da mulher também só são para o marido, e pode deixar a esposa assim. Quando olha o seu esposo, que ele com muito calor, né, pode ficar assim, olhar para ele desse jeito, como foi no passado, ou muito mais, melhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Quando o avivamento acontece, a presença de Deus acontece, pode fazer assim, que a filha se aconselhe com a mãe como se fosse a melhor amiga, que o filho brinque com o pai como amigos que são.
aonde não há uma divisão. Há um respeito, sim, mas uma divisão não. Onde o pai é o melhor amigo do filho, onde a filha é a melhor amiga da mãe. Sabe, é um tipo de avivamento como esse que Deus quer que aconteça no seu lar. Onde Deus é glorificado por todos que estão. Onde o coração do esposo só tem olhos para a esposa. Onde o coração da esposa só tem olhos para o marido. Onde os filhos são convertidos ao coração dos pais. E aí a família experimenta o avivamento, que parte de um coração sedento, verso 3, que ora e dizendo: Senhor, faz de novo, faz na minha casa. Deus transforma tudo, Deus muda tudo que tem de ser mudado. Senhor, se for preciso, quebra a minha vida, faz com que eu seja mais humilde, mais compreensivo, faz com que eu aprenda a perdoar, a amar. E você busca a Deus em família, vivendo em oração com a família. E sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é avivamento. Quando a família se reúne para orar e tem desejo de orar e ler a palavra de Deus e buscar a face de Deus, o avivamento acontece. O avivamento acontece e Deus nos abençoa de uma forma tão especial, de uma forma plena e extraordinária. Deus nos abençoa e nós podemos experimentar de Deus algo maravilhoso. Os nossos medos são transformados, são tirados. E aí experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Experimentando a alegria. E o nosso lar é um pedaço do céu. Lá não há medo. Lá só há paz, amor e alegria no Espírito Santo. Apesar das tribulações, dificuldades e algumas vezes brigas, porque somos humanos, mas lá há perdão. E o amor faz com que lance todo medo, todo trauma, seja lançado fora. Mas na certeza que Deus está conosco, que Deus está presente. O verso 3 diz assim: não temais, ó Jacó, servo meu, tu, ó Jerusalém, a quem escolhi, porque você compreende que Deus está lá na sua casa. Então a presença de Deus, que é abençoadora, pode te livrar de tudo, de todos os traumas, de todos os temores, porque Deus é contigo. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi. Mas quando isso acontece, o avivamento chega, os nossos anseios por Deus é satisfeito. Você compreende o sentido de tudo? Você compreende o sentido da vida? Você sabe que Deus te chamou para ser bênção e você é um abençoador. Você sabe que você tem de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher sabe que tem uma missão para seguir, a mesma missão que o seu marido, e isso é ser submissa. E os filhos, eles trabalham em harmonia e olham os pais como agente de Deus para as suas vidas. E você, quando trabalha a Deus, é glorificado, porque você é o melhor funcionário. Você não é alguém que murmura, mas agradece a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Você, quando trata o seu empregado, você trata com honra, com respeito e dignidade, porque é isso que é avivamento. Isso que é avivamento é viver refletindo a glória de Deus, refletindo Deus. E quando isso acontece, o final do verso 3 se torna uma realidade. Deus irá derramar o seu Espírito sobre toda a minha casa, sobre toda a minha descendência. Que assim seja em sua vida e na sua família,
em nome de Jesus. Amém.